Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal da Ciência. Eu sou o Márcio, sou aqui o PMO da empresa. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto bem legal, principalmente para quem trabalha com gerenciamento de projetos, com projetos de Scrum ou PMI. E o nosso assunto de hoje é metodologia ágil e gerenciamento de projetos. Como vocês podem ver aí na minha tela aqui, eu pus aqui o Scrum versus o PMI. Por quê? O Scrum é uma das metodologias ágeis mais conhecidas aí no mercado, mais usadas, e o PMI, na parte de gerenciamento de projetos, também é o mais conhecido. A gente tem várias vertentes aí, várias pessoas que defendem um gerenciamento mais completo do PMI e outra vertente que defende mais um gerenciamento mais ágil, que é o Scrum. Então, eu vou falar sobre esses dois hoje, as vantagens, as desvantagens e quais os benefícios e qual a minha opinião pessoal sobre cada um deles aqui, tá? Eu vou falar primeiro o que é cada um, resumidamente, porque esse aqui não é o nosso foco, eu explicar detalhadamente o que é o Scrum, o que é o PMI. Bom, eu vou falar primeiro do PMI. O PMI, o que é o PMI? É o Project Management Institute. Ele foi criado lá em 1969 nos Estados Unidos, né? Naquela época começou a existir projetos de defesa, né? Do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, projetos aeroespaciais da NASA e projetos de construção. Nesse cenário, algumas pessoas se juntaram para criar uma metodologia para gerenciar o projeto, para padronizar projetos que estavam sendo criados. Então, foi nesse ambiente que foi criado o PMI. Ele é hoje um dos maiores institutos de gerenciamento de projetos, tem 650 mil cadastrados, né, sócios, em 185 países, então é um instituto bem grande, tá? Eu vou falar agora também qual que é a vertente do PMI, né? Ele tem um PMBOK, que é o guia de instruções dos projetos, do que acontece, como é que tem que ser gerido esse projeto. Ele tem 10 áreas de atuação aqui, que é a integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições, e nessa última versão tem uma gestão de envolvimento dos envolvidos no projeto. Então essas áreas são o que ele cobre aqui na verdade, né? Eu vou falar um pouquinho do Scrum agora, depois eu vou começar a comparar os dois e falar o que eu acho, qual que é a minha opinião. Da onde que surgiu a metodologia ágil, né? Lá por volta dos anos 90, já algumas metodologias, inclusive o Scrum que a gente usa aqui, ela vem antes da metodologia ágil, na verdade, né? Ela já tinha sido criada por volta de 1996, final dos anos 90, começo dos anos 2000, começou um movimento para ter uma metodologia para desenvolvimento de sistemas, né? Então, o PMI já era usado, o PMBOK, só que muita gente reclamava pela quantidade de documentação, de processos que engessavam um pouco, né? Então, várias pessoas que eram ligadas a essa área de software se reuniram nos Estados Unidos, em 2001, lançaram lá um Manifesto Ágil, né? E nesse Manifesto Ágil tinha várias regras que foram implementadas por ele. O principal é o quê? Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Um software em funcionamento mais do que uma documentação abrangente. Então, a gente sabe que na parte do PMI, do PMBOK, tem muita documentação, tem documentação para tudo, e eles queriam tirar um pouco da documentação e focar no software funcionando. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. É claro que a negociação de contratos é importante, mas focar na colaboração, equipes de clientes e dos desenvolvedores unidas. E responder a mudanças mais do que seguir um plano. Isso é um ponto muito importante para mim, principalmente, porque, e isso eu vou falar a seguir, que é o quê? Na metodologia do PMI, geralmente, você tem o famoso cronograma em waterfall, né? Aquele cronograma enorme que você tem que, logo no começo do projeto, você já tem que ver todos os requisitos que tem no projeto, todos os riscos, quando vai começar e quando vai terminar o projeto, e aí você só entrega para o cliente lá no final. Tipo, você tem um projeto de 6 meses, você só vai entregar para o cliente seu produto lá em 6 meses. E com o Scrum é um pouquinho diferente, tá? Então, por isso que ele põe aqui. E aqui você pode ver que eles lançaram esses princípios ágeis, são 12. Eu não vou entrar no detalhe,
Se você quiser pesquisar, você vai ver lá na internet princípios ágeis. Mas tem alguns interessantes, você pode ver aqui, por exemplo, o SET, software funcionando, é a medida primária do progresso. Então, como no Waterfall, você não vai vendo lá, progrediu 10%, eu fiz um desenvolvimento de uma tela 10%. Não, o software já funcionando, essa é a medida do progresso do meu projeto, tá? E aqui tem várias outras, mas vocês podem ler lá em detalhes, tá bom? Bom, o que eu vou falar agora é vantagens e desvantagens dos dois, tá? Antes de eu começar a falar das vantagens e desvantagens, eu vou dar uma opinião pessoal minha, tá? Eu trabalhei muitos anos com PMI, com Waterfall, com modelos em cascata, com cronogramas em cascata, onde você tinha que logo no começo do projeto definir todo o escopo do projeto, todos os requisitos. E realmente nesse mundo, se você for pegar estatísticas, eu não vou colocar aqui, mas a chance de projetos grandes em Waterfall, com o modelo PMI falhar, é muito grande. Por quê? Imagina que você tem um projeto de 1 ano. Você tem que ir lá no começo do seu projeto prever quais são todos os requisitos do que vai acontecer durante 1 ano. É muito complicado isso. E podem entrar várias variáveis, várias coisas acontecer que vão influenciar o projeto. E isso gera, com o modelo do PMI, você tem que fazer uma change request, quer dizer, você tem que fazer uma mudança, refazer todo o cronograma. É muito enrolado, na verdade, na minha opinião, e eu trabalhei muitos anos com isso. No modelo Scrum, como é que funciona? Você tem aí o que a gente chama de Product Backlog, tá? Você tem, o cliente fala o que ele quer fazer, e eles vão fazendo histórias, né? Então, cadastro do cliente é uma história, cadastro do fornecedor é outra história, ele vai criando histórias e ele vai priorizando o que ele quer na frente, tá? Então, a gente tem o papel de PO aqui, também não vou entrar no detalhe do Scrum, é mais para comparar os dois, mas tem o papel do PO, que é o Product Owner. Esse cara é que vai definir, eu quero essa história agora, depois eu quero essa história, e a gente desenvolve ciclos que são as sprints, tá? As sprints aqui na ciência são de 2 semanas, e os nossos times são geralmente de 6, 7 até 8 pessoas no máximo, para ter um gerenciamento mais coeso, um melhor gerenciamento. Então, o que acontece? Como vocês podem ver aqui nesse gráfico que está aqui na tela, o que acontece, vou dar um exemplo, você quer fazer uma livraria virtual, tá? Se você for pelo modelo PMI, você tem que fazer tudo. O que vai ter nessa livraria? Vai ter busca? Vai ter busca. Busca por quê? Busca por nome, busca por autor, busca por gênero, busca parará. Vou ter que ter pagamento? Então vamos desenvolver um sistema para fazer pagamento por cartão, parará. Você tem que ver todos os seus requisitos, depois fazer todo o seu planejamento em cima dos requisitos, ver a estimativa técnica, etc. Vai levar 6 meses para desenvolver, por exemplo, tá? E aí você começa a desenvolver e você vai entregar tudo completinho depois de 6 meses, tá? Um exemplo que vai muito para a metodologia ágil e para o Scrum é assim, o que eu preciso agora da livraria virtual? O que eu precisaria no começo da livraria virtual? Preciso ter lá uma busca, precisa ser completa? Não, pode ser por autor e por título, por exemplo. Preciso ter um sistema de pagamento? Não, posso ter um sistema de pagamento que seja terceirizado, um PayPal da vida, um PagSeguro que eu posso colocar lá. Tenho que ter dividido por gênero? Talvez sim, talvez não. Coloco os meus livros, coloco as buscas, o pagamento. Se tem um banco de dados com cadastro? Não, o cara pode fazer um formulário. Com esse formulário eu tenho lá o endereço de entrega, tudo certinho. Então o que acontece? De acordo com a demanda do cliente, você vai entregando o que ele precisa. Então eu vou desenvolver primeiro a tela dos livros, ponho a pesquisa, já posso colocar no ar? Aí é uma opção do cliente ou não para ir para produção. Não, eu quero ter o meio de pagamento. Desenvolvo o meio de pagamento, posso colocar no ar já? Posso colocar no ar. Ou seja, já vai tendo entregas para o cliente. Ele já vai vendo a coisa acontecer. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Como você pode ver aqui nesse gráfico que está aqui na tela, logo no começo do projeto, você já tem um alto retorno para o cliente. E aí, de acordo com que você vai entregando as coisas, o seu aplicativo, o seu software vai ficando mais completo, o retorno vai baixando, porque o que é mais importante você já entregou no começo. Isso é muito importante. Por isso que eu coloquei a primeira vantagem aqui, o retorno sobre investimento, porque isso que é importante para o cliente, dá um retorno para ele.
No modelo Waterfall, no modelo PMI, você vai ter um retorno lá quando você entregar. Você entrega tudo de uma vez, geralmente. Você tem que fasear o projeto, esse tipo de coisa. Aqui não, você já vai desenvolvendo as suas sprints, já vai entregando, o cliente já vai vendo, entendeu? Por exemplo, tem que fazer um sistema de logística, por exemplo. Pô, cara, o cliente precisa do cadastro de cliente para ele adiantar, você já consegue fazer entregar para ele tudo certinho. Então, na minha opinião, o modelo Scrum, o modelo Ágil é muito melhor na parte de desenvolvimento do software. Lembrando que o PMI, com todas as suas áreas de conhecimento, ele foi feito lá final da década de 60 e 70, e para projetos de engenharia. E projetos de engenharia a gente sabe que geralmente é uma coisa meio fixa, né? Quer construir uma ponte, geralmente que tem que fazer a base, os pilares, construir. Então, para esse modelo de projeto funciona bem. Eu acho que para modelos de softwares, na minha opinião, o Scrum, o Agile funciona melhor. E aqui eu coloquei mais algumas vantagens e desvantagens, tá? Por exemplo, entregas mais rápidas, como eu disse aqui antes. Você tem entregas mais rápidas, você vai entregando já no começo para o cliente. Agilidade nas decisões. O que acontece? Você está no meio de um projeto, você está fazendo... Entra alguma coisa nova de negócio do cliente, alguma coisa de governo que muda. Cara, é muito mais fácil você mudar, de você interagir. O cliente, o product owner já vai falar, não, cara, vamos fazer isso aqui agora, porque eu preciso, teve uma coisa nova, teve um direcionamento novo do negócio. No modelo PMI realmente é muito mais complicado. Você tem que fazer todo um escopo de novo, mudar o escopo, fazer uma change request, notar todo o cronograma lá para baixo, então realmente é muito mais complicado, tá? Uma vantagem que eu pus aqui do PMI é a documentação e controle de processos. Realmente ele é bem redondinho, né? Tem todo o controle lá. Mas dá para você fazer isso com o Scrum também. Assim, a gente não pode também ter uma metodologia ágil sem nenhum controle, tá? Então é importante que tenha um mínimo controle para você também não falar que é ágil e não ter controle nenhum, tá? Então, o que eu vou falar agora é como controlar os projetos ágeis de forma eficaz. É o que a gente está aplicando aqui na ciência, inclusive. A documentação dos processos ágeis cobre uma boa parte dos requisitos do PMI. Então, vou dar um exemplo aqui que eu coloquei aqui, ó. O Scrum tem na metodologia uma daily. Todo dia de manhã ou à tarde, você tem uma reunião de 10 a 15 minutos que o pessoal fala, o que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo hoje, quais são os meus impedimentos. Então, esses impedimentos que são apontados pelos desenvolvedores, para o Scrum Master e para quem estiver participando da daily, eles são os riscos do projeto. O importante, é claro, é você documentar isso, você não pode deixar isso no ar. Mas se você documentando esses impedimentos, é relativo a você documentar os riscos do projeto. Algumas outras coisas que a gente usa aqui para a gente ter esse controle. Um status report para o cliente. Por a gente tratar de sprints de 15 dias, então o que a gente faz geralmente? A gente envia um status report diário. O que a gente coloca nesse status report? As histórias sendo tratadas, as tarefas técnicas estão sendo feitas, quais são os impedimentos, isso é passado também no status report, então é o risco, os pontos de atenção, se tem alguma observação, e colocamos lá os gráficos. A gente tem um burn down, que é um gráfico do Scrum, que vai medindo como está andando a sprint, e é isso que a gente manda para o cliente diariamente. Então, com isso, você além de documentar o andamento do projeto, como é que estão os riscos, você também manda isso para o cliente. A gente tem cerimônias aqui no Scrum, a gente tem um review, que é no final da sprint, para você ver o que da sprint que foi definido, o que realmente foi feito, o que não foi feito. A gente tem a retrospectiva. A retrospectiva, lá na metodologia PMI, é tipo um lessons learned, na verdade, né? Você fala, olha, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode trabalhar para as próximas sprints para melhorar. A gente tem um grooming. O grooming é, antes de você planejar a sua sprint, ver quais as histórias que vão entrar, você faz um detalhamento dessas histórias, mais ou menos, para você já ter ela mais detalhada no planning. E o planning em si, a equipe, junto com o Product Owner, vê quais são as histórias que vão entrar, ver se tem capacidade na equipe para colocar aquelas histórias, essas histórias que vão desenvolvidas na sprint, tá? Então, você documentando todas essas cerimônias, você tem uma bela documentação do projeto. É eficaz para você ter algum argumento para o cliente. Eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente, tá? O que mais aqui que eu coloquei? Controle dos times. É importante ter um controle dos times, então, quem está em qual time. E isso na ciência não é nem feito pelo Scrum. A gente tem aqui, o meu papel de PMO aqui é
é controlar o time e o próximo que é os custos do projeto. Isso é importante ter um controle, não necessariamente do Scrum, que é mais um gestor que é um facilitador lá. Mas a gente tem esse controle aqui dentro da empresa. Então, você tendo esses controles, você tem um controle de tudo que tem dentro do seu projeto na metodologia ágil, na metodologia Scrum. E aqui eu coloquei, por que precisamos ter alguns controles na metodologia ágil? A primeira, documentação de todo o histórico. Então, se você documenta suas plannings, seus reviews, manda status report, você tem toda uma documentação de histórico quando você precisar. Evitar possíveis conflitos com o cliente. Por que isso? Imagina que passou uma semana atrás, deu um problema com o cliente. Ah, mas eu não pedi isso. O que acontece muito lá na PMI, que é você definir o seu escopo lá, e você depois, se o cliente falar, você vai no escopo e vê se está definindo no escopo ou fora do escopo. Então você está comentando o que foi entrado no planning, o que ele escolheu, quanto tempo vai levar, pondo o status report, você evita um conflito com o cliente, tanto interno como externo, no nosso caso que somos aqui uma aceleradora de produtos, tá? Então você tem documentado, o cara falou, eu não fiz não, tá aqui, eu te mandei o status report, estava esse risco, isso foi falado que ia ser feito, então é importante para fazer isso. Você tem a organização das informações e a padronização das informações. Então a gente está criando aqui, a gente tem um software que chama Confluence, a gente coloca todas as comissões nesse Confluence, que tem todo mundo organizado, tanto na parte de informações, como na parte técnica, tudo padronizado. Fica muito mais fácil para todo mundo ver as informações dos projetos e fica muito mais fácil quando você tem um membro de uma equipe que vai para outra equipe, por exemplo. Ele vai pegar o mesmo padrão de informações, o mesmo padrão de documentação técnica, fica muito mais fácil para você interagir, entendeu? E as informações ficam padronizadas. Então é muito importante, por isso que é importante você ter alguns controles na metodologia ágil para você ter esse controle do que aconteceu, ter um histórico do cliente, você ter padronização para mudança de equipes, esse tipo de coisa, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente está fazendo aqui agora, que é a parte de CMMI com Agile, mas assim, em síntese é isso. Eu acho que você pode ter metodologia ágeis com um certo nível de controle, não um nível de controle muito alto, como a gente tem no PMI, porque realmente aí você ingessa o projeto e a ideia do ágil não é isso, é você ter agilidade para você poder entregar para o seu cliente mais rápido e ter um retorno para o cliente, mas também não pode deixar a coisa solta também. Você tem que ter algum nível de controle para você ter histórico, para você ter padronização das coisas, tá? Vou falar um minutinho agora aqui, o CMMI, para quem não conhece, é o Capability Maturity Model Integration. É um conjunto de regras, de práticas para você padronizar os seus processos e ficar muito, o processo ficar muito mais eficiente, né? E eles têm uma linha agora não, já faz alguns anos, de CMMI com metodologia ágil, que a gente está implementando inclusive aqui na ciência. Que em resumo, ele pega lá riscos, só você vê os riscos dentro da metodologia ágil, nos impedimentos. Então, a gente, como a gente já está fazendo isso aqui dentro da ciência, fica muito mais fácil a gente implementar o CMMI, porque você tem um controle já, e ele pega aquilo que eu te falei. Documentação que você tem no Agile é equivalente ao que você precisa no CMMI e no PMI também. Então, o CMMI a gente está implementando, nesse ano vamos implementar provavelmente no nível 3 e nível 4, e vai ser muito interessante para os nossos processos ficarem cada vez mais eficazes, tá, pessoal? Pessoal, então é isso aí. Agradeço aí a sua atenção, espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Se quiserem saber mais informações da Cienza, entre lá no nosso site, cienza.com. Também temos as redes sociais, Facebook, LinkedIn. Entre lá, conheça nossa empresa. Obrigado, um grande abraço, até a próxima.